A notícia de um Batman negro surgiu essa semana em Hollywood e despertou uma certa polêmica. Então fica aí que o vídeo de hoje é sobre isso. Roda a vinheta. Fala galera, tudo na boa? Thiago Zabo na área. Galera, hoje em cenário diferente, afinal de contas, no nosso cenário habitual, a gente teve alguns problemas técnicos e também alguns problemas de estrutura. Mas fica tranquilo que a gente já tá correndo atrás de um outro cenário, né? A gente já tá construindo um novo cenário, mas para não deixar sem vídeo, hoje eu tô gravando de casa. O canal não vai parar, beleza? Acho que não é novidade para ninguém que um novo universo compartilhado na DC está sendo criado. Afinal de contas, o James Gunn foi trazido para DC por conta disso. E como é habitual no mercado de trabalho, as pessoas são contratadas por suas aptidões e por suas experiências. E no caso do James Gunn, ele tem os dois. Ele tem o nome de um grande diretor de cinema e, ao mesmo tempo, ele tem a experiência de uma outra empresa que também construiu seu universo compartilhado. No caso, nós estamos falando da Marvel. E o James Gunn foi quem introduziu Guardiões da Galáxia dentro do universo compartilhado da Marvel. Só que hoje a energia do James Gunn está sendo voltada para a criação e produção do Superman Legacy, que já tem ator, já tem roteiro. Recentemente, ele trouxe para dentro da internet a primeira arte conceitual do que vai ser o uniforme do Superman, né? Do David Corenswet já trajado de Homem de Aço. Só que a gente sabe que depois do lançamento de Superman Legacy e até durante a produção, o próximo nome que vai ser citado é o nome do Batman. E todo mundo quer saber quem é o próximo Batman. Inclusive, o editor vai deixar em algum lugar aqui no card um vídeo que a gente fez que tá irado, que vai falar justamente sobre quem são os possíveis atores que até o presente momento estão sendo cotados para ser o Homem-Morcego. Então deem uma olhada que tá muito bom. Mas o ponto é, surgiu em Hollywood recentemente a notícia de que o Winston Duke, no caso o ator que fez um Baco em Pantera Negra, manifestou o seu possível desejo de ser o próximo Homem-Morcego. E aí é que tá. Se você é um diretor que está começando um novo projeto, numa nova empresa, será que você está disposto a tancar uma polêmica relacionada a mudar a caracterização de um personagem? É isso que a gente vai ver hoje. Só que antes disso, não se esqueçam de se inscrever no canal e clicar no sininho para receber as notificações. E já que vai se inscrever, dá uma força também para nossa página do Instagram. Vai lá e procura por @canal_resenha geek. Lá tem conteúdo novo todos os dias e aqui, toda quarta-feira, a gente traz um vídeo novo para vocês. E, gente, faz isso pra gente porque isso ajuda muito a nossa comunidade a crescer, beleza? Nos últimos dias, o ator Winston Duke, que fez um Baco em Pantera Negra, foi participar de uma entrevista pro site Slash Filmes. E lá, ele teve um bate-papo com o repórter Ryan Scott. E durante aquele bate-papo, o repórter perguntou para ele o que ele acharia de ser o Batman. E aí, no caso, a gente está falando do novo projeto da DC, que provavelmente vai vir depois de Superman Legacy, que se chama Batman Brave and the Bold. E aí, cara, olha a declaração do Winston Duke. Ele disse o seguinte, abre aspas, cara, pode começar essa campanha. Eu diria que te desafio a ir nas redes sociais e pedir por isso junto com a comunidade. Eu iria adorar. E ele completou, galera, dizendo o seguinte, eu adoraria fazer isso com Batman. Eu adoro qualquer oportunidade de explorar novos personagens, mudar as narrativas em volta dessas ideias enraizadas de como esses personagens devem parecer, devem soar e devem performar. Eu estou dentro. Pois é, galera, essa foi a declaração do Winston Duke sobre ser um Batman no cinema. Agora vamos lá. Os discursos sociopolíticos têm dividido cada vez mais opiniões ao redor da indústria do entretenimento. E quando a gente fala das minorias, cada vez mais minorias querem se ver representadas dentro de grandes obras. Por outro lado, existem fãs de obras que são assim, pessoas que curtem essas obras de longa data e gostam de ver os seus personagens em seu formato original. E quando falamos de fãs de games,
quadrinhos, HQs, filmes, a cultura pop no geral, isso piora. E aqui, galera, a gente não tá dizendo se é certo ou errado, se faz sentido ou se não faz. Afinal de contas, aqui no Resenha, a gente respeita qualquer tipo de diversidade, seja ela étnica, religiosa, seja ela cultural, social e afins. Não é esse o ponto, ok? Mas a gente precisa analisar essa declaração do ator sobre a perspectiva do mercado do entretenimento como um todo. Entenderam o que eu quero dizer? Vou dar um exemplo para vocês. Eu sou fã de quadrinho, eu leio quadrinho desde os anos 90. Eu também sou cinéfilo. Eu gosto de filme, eu gosto de série, eu tenho mais de 1000 filmes em DVD na minha casa. Então eu consumo muito esse tipo de conteúdo no meu cotidiano. Faz parte da minha vida. Foi um dos motivos que motivou a mim, junto com o Danilo, junto com o Igor, em criar o canal. Mas tá cada vez mais evidente que os filmes de super-herói têm sofrido cada vez mais a influência de repercussões de forma geral. Além de roteiros preguiçosos e CGIs que beiram aí os cosplays de baixo orçamento, existe também muita difusão na comunicação dos discursos sociopolíticos. E aí é que é o problema. A questão não é o discurso, é o contexto do discurso. Existem filmes maravilhosos que combatem o racismo, vocês sabem o que eu quero dizer, e tratam muito sobre contexto histórico do cotidiano racial em si. A gente está falando de Homens de Honra, Duelo de Titãs, a gente fala também sobre A Lista de Schindler. Todos eles tratam sobre preconceito, tratam sobre raça. Agora, quando nós falamos de filmes de super-herói, a maioria dos heróis já estão muito bem estabelecidos. E quando a gente fala de Batman, Superman, nós estamos falando de personagens que foram criados na década de 30. Então pensam que são heróis aí que já estão com 90 anos. E quando a gente pensa na Marvel, quando a gente pensa na Disney, quando a gente pensa na DC, a gente tá falando de personagens dos anos 30, anos 40, anos 50, anos 60. Então de lá pra cá eles foram construídos sobre uma premissa, tendo sua própria identidade, suas histórias. Toda a mitologia por trás desses heróis já está muito bem... já está literalmente muito bem estabelecida no cinema. Então, os fãs já começam a gostar, eles se identificam com o jeito do personagem, com o traje, com a roupa, com o tom de pele, com a cor de cabelo. Você cria uma fidelidade a exatamente aquele estereótipo de personagem, ok? Quando pensamos na história do Batman, por exemplo, imagina que olha que história forte. É um menino órfão, é um menino que perdeu os pais por uma sociedade que sucumbiu à criminalidade, entendeu? E ele viajou pelo mundo para estudar, para aprender a lutar, para se preparar, para depois voltar para sua cidade, salvar pessoas e também lutar contra o mal. Então, a história do Batman por si só, ela já é cativante. E o cerne do personagem, para quem é fã, já tá muito bem estabelecido. Assim como é o caso do Homem de Ferro, assim como você tem traços da personalidade do Capitão América, cada personagem tem a sua própria peculiaridade. O Batman é um personagem tão respeitado que ele é considerado como um dos personagens mais perigosos da ficção. Para a maioria dos nerds, lembrando que ele não tem superpoderes. Só que para a maioria dos nerds existe uma frase que rola por aí que ele é simples. O Batman com preparo vence qualquer um. Então, você tem ali o estilo do personagem, a roupa, o conceito, o jeito do Batman. E você também tem por trás do Batman um Bruce Wayne, que é um cara de aparentemente ali, vamos idealizar o Batman, é um cara com um corpo atlético, com uma certa força, um certo tônus muscular, cabelo preto. Em algumas versões ele tem olho azul, em outras ele tem olho castanho. Mas você imagina quando você olha para o Batman, talvez como foi idealizado no cinema, um Christian Bale. Talvez você imagine até o Ben Affleck. Até o Batman do Val Kilmer, que era loiro, não agradou a galera. Então, vocês entendem como os pequenos detalhes fazem toda a diferença? E por que eu trouxe todo esse contexto para vocês? Porque sim, eu sou a favor de que os personagens atendam essa demanda da representatividade. Mas eu não sou a favor de que para atender essa demanda você precisa desconstruir
o personagem. E quando eu falo desconstruir, pode ser no roteiro, pode ser no tipo de discurso que entrega, pode ser na descaracterização da imagem, do como a gente vê o personagem. Vou dar um exemplo para vocês. Eu não gostaria de ver um Ceia de Pegas russo. Da mesma forma que eu não gostaria de ver um Homem de Ferro asiático. Assim como eu também não acho que um Homem Morcego negro vai agradar o grande público. E quando eu falo de grande público, galera, são pessoas que fizeram o Batman ser o que é hoje. Da mesma forma como se o discurso fosse inverso, criaria um ruído negativo também. Imagina, hoje a gente não tem um Pantera Negra, a gente tem a Shuri. Mas imagina se o próximo ator que fossem escalar para fazer o Pantera Negra fosse, de repente, o Ryan Gosling. Se fosse, de repente, o Tom Cruise. Iria desagradar também. Eu também não ia gostar. Agora, isso quer dizer que não pode ter um Batman nele? Não. Não foi isso que eu disse. Eu disse que eu, Thiago, não gostaria de ver o personagem Batman que eu sempre gostei, que eu sempre curti, que eu amo nas HQs, sendo descaracterizado. E levando em consideração as últimas repercussões de alterações de personagens, da personalidade dos personagens e afins que tem acontecido, eu acho que a maioria do grande público também não quer. E talvez ir por este caminho seria ali talvez uma garantia de flop. E aí, gente, depois que o filme flopou, que a gente quer colocar a gente quer enfeitar o pavão, não adianta reclamar, não adianta falar que, foi por conta de preconceito com o ator, o pessoal não, a grande mídia não quer ver um Batman negro, um herói negro. A questão não é essa. A questão é que está muito bem estabelecido na cabeça das pessoas como é o Batman. E de verdade, eu acredito sim. Eu vi, por exemplo, um Baco, né, o Winston Duke como um Baco dentro do universo de Pantera Negra. Ele fez um personagem muito bem feito, sisudo, ele é um cara grande, e eu não tenho dúvida que ele entregaria um excelente Batman. Ele entregaria um bom papel. Só que quando a gente faz essas mudanças, por conta dessas mudanças terem sido colocadas de maneira gratuita no cinema, em algumas obras de personagens já estabelecidos, simplesmente por ser colocado, sem contexto nenhum. Por que você fez essa alteração? Porque sim. Desagradou muitos fãs. Então, o filme poderia ser maravilhoso, poderia ser muito bem escrito, poderia ter os melhores efeitos especiais. O público não ia nem querer chegar ao cinema para ver. Talvez, depois de ouvir alguma repercussão, uma ou outra pessoa iriam até o cinema. Só que primeiro a gente teria um ruído, depois a gente teria um inicial flop, para depois alguém falar, putz, realmente o filme era bom. Então talvez não precisasse passar por todo esse caminho. Agora, se fosse para realmente esse filme ser feito, teriam que ser avisados, né? Eu acho que é uma questão da indústria querer avisar pro público o que você vai entregar. Cara, nós estamos entregando um filme do Batman que não está dentro do mesmo universo. Na verdade, é um Batman de uma outra linha do tempo ou de um outro universo, meio que querendo dizer que aquilo não é canônico. E aí sim você poderia roteirizar um Batman e entregar. Só que será que valeria a pena, já tendo um órfão que teve os pais assassinados, será que valeria a pena ainda a gente colocar um discurso racial relacionado ao Batman? Não sei se faz sentido, entende? E de novo, gente, eu não estou dizendo que pode ou que não pode. Eu estou dizendo que na situação atual dos cinemas, talvez não seria a melhor escolha. E de novo, eu acho que a indústria do entretenimento, ela tem uma responsabilidade, sim, de criar mais, de oferecer mais personagens que atendam à demanda da diversidade. Mas não vai ser desconstruindo um personagem consagrado que isso vai ser feito. Eu sou muito a favor de criarem novos super-heróis. De novo, eu quero criar um herói que seja homossexual, eu quero criar um herói que seja negro, um herói palestino. Gente, crie o roteiro, crie o personagem, faça com que essa história seja muito bem feita, faça com que esse personagem tenha muito carisma e vai dar certo com certeza. Isso é válido tanto para Marvel quanto para DC. Agora, ao invés de entrar numa discussão sobre vamos ter ou não vamos ter um Batman negro, será que não faria mais sentido pegar um Winston Duke, que é um ator de peso, o cara tem feito muito sucesso, será que não é hora de colocar um John Stewart? Olha que bacana, eu gostaria de ver ele como um John Stewart, o Lanterna Verde Negro que a gente sempre viu dentro da Liga da Justiça.
E assim, existem outras obras que tiveram seus atores inicialmente brancos e depois eles tiveram ali uma migração da história para um personagem negro ou até para um personagem feminino. Quando a gente pensava em filme de pugilista nos anos 90, a gente só tinha o Rock. Depois passou um tempo ali no início dos anos 2000, fizeram um filme com Clint Eastwood que tem ali o Menina de Ouro, que é um filme maravilhoso. E quem não podia imaginar, e quem poderia imaginar, na verdade, que você tendo um Rock, você poderia criar uma segunda franquia derivada dentro do mesmo universo. E foi o que aconteceu com o personagem Adonis Creed, interpretado pelo Michael B. Jordan. Então, não quer dizer que não dá pra fazer. A questão é que quando é mal feito, ou simplesmente fiz por fazer, existe uma possibilidade de flop. Mas quando é bem feito, é garantia de sucesso. Mas e você? Concorda com a declaração do Winston Duke? Acha que ele seria um excelente Batman? Ou você também acha que a indústria tem a responsabilidade de criar novos personagens e, de fato, o importante é o entretenimento, é encontrar bons atores para boas obras e fazer com que, de fato, o público se sinta abraçado? Deixe aí nos comentários. E se você chegou até aqui, não esquece de deixar o like, não esquece de compartilhar com os amigos, isso ajuda muito o nosso canal a crescer. Eu vou ficando por aqui, mas com certeza eu vejo vocês em um próximo vídeo. Valeu, galera! Fui!